de Estudos. Hoje vamos ter a palestra Atividade Física e Saúde Mental em Tempos de Covid-19, com a professora doutora Andrea Deslandes, que é professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, bolsista do CNPq e da FAPERJ e coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício. Então, agradecer a professora Andrea e com a palavra a professora Andrea. Bom dia a todos. Obrigada, Alexandre. Eu, antes de começar essa palestra, eu queria fazer alguns agradecimentos, porque eu acho que a gente está sempre aqui no background, aqui, eu e Alexandre, Fátima, Maria, Rodrigo, e eu acho que isso é importante a gente aproveitar para falar. Primeiro, que agradecer à professora Maria por, desde o início dessa pandemia, quando a gente não pôde mais fazer o nosso centro de estudos lá no Instituto de Psiquiatria, ela prontamente teve a ideia da gente manter essa atividade através do EPSAMP, e aí eu já agradeço também a Fátima por dar essa oportunidade, e a Rede RUT, e todo o pessoal da TI, do Instituto de Psiquiatria, em especial o Rodrigo, que está sempre aqui com a gente, ajudando e também tirando as dúvidas dos alunos. O Alexandre, com essa parceria, a gente tem mais de um ano no Centro de Estudos, pensando nas palestras, pensando nas pessoas que possam trazer questões importantes e interessantes para a discussão, para o debate, e principalmente nesse momento que nós estamos tentando toda semana trazer para vocês questões relacionadas à pandemia, à situação. A gente teve a palestra da professora Maria sobre saúde mental em tempos de Covid, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade. Vamos ter uma palestra aqui sobre violência doméstica, que também é uma questão super importante para a gente falar. Vamos falar sobre tabagismo. E hoje, então, vamos conversar um pouco sobre a atividade física e saúde mental em tempos de Covid. E eu acho que não tem como a gente falar sobre isso sem aproveitar para parabenizar esse grupo tão importante que são os enfermeiros e as enfermeiras. E essa semana nós temos aí o Dia do Enfermeiro e da Enfermeira, então, a nossa homenagem a essa profissão, esses profissionais que são tão importantes para o cuidado e que realmente nesse momento estão sendo extremamente corajosos. E agradecer também os alunos que estão aqui, todos vocês sempre participando, interagindo, fazendo pergunta, então isso também é bastante importante. Bom, eu vou começar um pouco diferente. No dia da palestra da professora Maria, eu fiquei encantada com a interação que vocês fizeram, e eu vou fazer uma interação um pouquinho diferente. Eu queria que vocês tentassem, aqueles que tiverem possibilidade, como a gente tem algumas pessoas que estão aqui na sala, outras já estão sendo direcionadas para o streaming, eu queria ver se vocês conseguem, ou com celular, vocês pelo QR Code, ou então acessando www.mente.com com esse código 745614, ou então pelo link, e aí quem está aqui na sala, o Rodrigo vai colocar o link, que aí vocês podem abrir uma janela e acessar direto por esse link. Nesse link tem duas perguntas só, que eu queria que vocês tentassem responder para mim. Que palavras você associa ao exercício físico? E aí você pode colocar 3 palavras. E se você está realizando pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Queria saber um pouquinho de vocês, eu não sei se já tem alguém que já está respondendo, e eu vou entrar lá no nosso link para ver se já tem alguma resposta. Então, estou vendo que já tem aqui, mas por enquanto só tem 3 respostas, mas essas pessoas já estão respondendo, agora já está aumentando. Vida, cansaço, saúde, força, prazer, boring, suffer, care, chatice, energia, saúde está prevalecendo aqui, a saúde, equilíbrio. Muito bom, estou vendo aqui disciplina,
suor, e a saúde realmente parece que tem a questão mais importante por enquanto. Eu vou deixar aberto, depois vocês podem continuar respondendo, mas vamos ver aqui uma outra questão, que é se você está realizando. Então, 40% já respondeu assim que sim, já fazia, continua fazendo. A gente tem uma parte aqui dizendo que fazia, mas que agora não está mais, está sendo a maioria. Mas a gente também tem um grupo dizendo que não fazia e que agora está fazendo, e que não fazia e também continua sem fazer. Mas a maior prevalência, por enquanto, é de que fazia, mas que agora não estou fazendo. Muito bom. Daqui a pouco a gente vê mais aqui, mas pelo visto que a gente tem mais de relação aqui com o exercício físico, o que está aparecendo mais nas respostas é a palavra saúde. Bom, vamos voltar então aqui para a apresentação, depois a gente vai mostrar um pouco mais esses resultados. E desde o início do ano, com todo o início dos casos de coronavírus, e a partir do dia 11 de março, quando foi decretada então a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, diversos países entraram no lockdown, ou pelo menos no lockdown parcial, e com isso as pessoas tiveram que realmente ficar mais em casa. E uma coisa interessante é que a gente vê que em vários lugares onde houve esse lockdown, ou parcial ou total, uma das questões que era considerada liberada para se sair de casa, e a gente tem aqui, no caso, na África do Sul, a gente tem na Inglaterra e a gente tem na França também, que uma das poucas coisas que se autorizava a sair de casa era para a prática de exercício físico. Então, principalmente hospitais, supermercado, farmácia e exercício físico. Então, por que será que o exercício físico é uma das poucas possibilidades de se sair de casa, mesmo numa situação de lockdown? Então, durante a semana, várias pessoas começaram a me fazer perguntas pelas mídias de questões que eram dúvidas em relação a esse tema, atividade física e saúde mental durante a pandemia do Covid-19. Então, eu selecionei algumas dessas perguntas que a gente vai tentar conversar um pouco aqui. Então, devo fazer exercício físico na quarentena? Academia de ginástica é serviço essencial? Exercício físico é sinônimo de academia? Posso fazer exercício físico outdoor? O exercício físico pode ajudar a melhorar a minha saúde física e mental? E o que fazer se não tiver espaço para realizar exercício físico? Quanto tempo, frequência, tipo de exercício? E se eu for atleta, eu não pego a Covid-19? Então, são várias perguntas que nós temos, e eu vou tentar mostrar para vocês não só o que nós podemos fazer nos dias de hoje, mas também olhar um pouco para a literatura científica dos últimos 10, 15 anos, da neurociência, para mostrar um pouco as evidências que existem sobre exercício físico e saúde mental, inclusive com estudos realizados no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e entre esses estudos, os do nosso laboratório. Uma coisa importante da gente pensar é que quando a gente fala de saúde física e saúde mental, obviamente que existe uma relação entre a genética e o estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem que pensar em várias questões, mas principalmente como está o seu sono, a qualidade do sono. O exercício físico ele vai entrar como mais uma dessas questões do estilo de vida que podem contribuir para a melhora da saúde física e da saúde mental. Mas nós temos também a alimentação, o estímulo cognitivo, o contato social, que é extremamente importante. E quando a gente fala de contato social, a gente tem que entender que muitas vezes o isolamento social, a pessoa pode estar com várias outras pessoas dentro de casa, mas se sentindo extremamente sozinha. O prazer é super importante, o gerenciamento do estresse e a alimentação. Então, hoje nós vamos falar do exercício físico,
mas a gente vem falando aqui sobre gerenciamento de estresse, sobre estímulo cognitivo, vamos falar sobre também as questões relacionadas ao tabagismo e sobre alimentação, e vamos tentar falar sobre sono também. Uma questão que é importante é a gente pensar, academia é essencial? Mas a pergunta que tem que ser feita não é academia é essencial, e sim se a atividade física é essencial. Porque se a gente pensar nesse momento de isolamento social, a cultura também é extremamente importante, a educação também é extremamente importante, mas não necessariamente essas questões precisam ser presenciais nesse momento. Então, todas as áreas estão se adaptando para tentar fazer as atividades, manter essas atividades que são tão importantes para todos nós dentro de casa. Então, nós temos aqui exemplo do Alceu Valença, e como tantos outros músicos que estão realizando as atividades, as lives, as atividades dentro de casa. E a educação, que a gente sabe quanto é importante a interação entre as crianças, mas que nesse momento elas estão tendo também que se adaptar e fazer as atividades online. Então, acho que a questão não é se o espaço que você realiza aquela atividade, ele tem que estar aberto. Então, as atividades elas podem se manter, mas sendo adaptadas para esse ambiente de dentro de casa e online. E aí eu deixo aqui também a minha homenagem por tantas pessoas importantes dentro da nossa literatura, dentro da música, do teatro, pessoas que foram importantes porque influenciaram gerações e que realmente vão fazer muita falta na nossa sociedade. E aí, nesse sentido, o que é essencial, o que é fundamental é a atividade física, e ela não precisa estar diretamente associada a um espaço, ela pode ser feita dentro de casa. Então, aqui vocês têm uma foto da minha mãe realizando atividade física dentro de casa. Eu vou mostrar depois para vocês algumas das atividades que nós no laboratório estamos fazendo com idosos com demência, idosos com declínio cognitivo, e que nós estamos realizando atividade física orientada online. Os professores estão realizando essas atividades com eles, e eles estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade de ter que ver o professor e os outros idosos pelo computador e conseguir realizar essas atividades de dentro de casa. E uma questão importante é que quando a gente fala de mudança de hábito, de estilo de vida, é muito difícil a gente pensar como cada pessoa vai se adaptar para essa mudança de estilo de vida, para realizar ou atividade física, ou uma alimentação saudável, ou dormindo melhor. Então, existe uma série de questões que vão influenciar, e existem modelos e teorias que tentam entender em que fase essa pessoa está. Porque uma coisa é quando a gente pensa em fazer exercício físico, uma pessoa que ela já está pensando em fazer exercício físico e ela precisa resolver alguns problemas de como ela vai realizar esse exercício. Entretanto, quando a gente pensa em uma pessoa que nem passa pela sua cabeça fazer o exercício físico, a estratégia provavelmente terá que ser diferente. Então, nesse momento que a pessoa nem sabe qual seriam os motivos para fazer o exercício físico, então, nesse momento, seria importante mostrar as evidências, conhecimento, explicar o que o exercício pode fazer para beneficiar a sua saúde física, a sua saúde mental. E aquela pessoa que já faz exercício, também nós teremos que pensar em outras soluções para os problemas para manutenção, que é uma questão também bastante difícil. Nós temos estudos, por exemplo, que mostram que pessoas que entram numa academia, elas têm uma grande chance de sair da academia em menos de 3 meses, e que menos da metade dessas pessoas vai se manter depois de 1 ano. Então, pensar também o que poderia fazer com que aquela pessoa que já iniciou o exercício, que sabe que o exercício é importante, que já incorporou na sua rotina, mas que provavelmente terá algumas dificuldades para a manutenção dessa atividade.
Quando a gente pensa em exercício físico, desde a década de 90, estudos vêm mostrando o efeito do exercício físico para a saúde mental. Mas a saúde física, estudos de 1900 já vêm mostrando o efeito do exercício físico na melhora cardiovascular, estudos clássicos dos alunos de Harvard vem mostrando também o quanto o exercício físico pode contribuir para a redução de morte por todas as causas, de mortes por doença cardiovascular, e o exercício vem sendo apontado como uma possível polipílula, que poderia estar contribuindo para a melhora da saúde cardiovascular, da saúde metabólica, e reduzindo a chance de desenvolver essas doenças, mas também como tratamento e redução dos sintomas de doenças cardiometabólicas e, mais recentemente, de doenças mentais. Quando nós pensamos nos benefícios do exercício durante a vida, esse é um estudo interessante da Unesco, publicado em 2012, que mostra que crianças que são ativas e permanecem ativas durante a vida têm uma redução do risco de doenças, de gastos com medicamentos e internação, melhores scores acadêmicos, melhor desempenho escolar. E o mais importante, além de ter mais tempo de vida, então uma maior longevidade, existe ainda uma questão de quando você tem pais, famílias que são ativas, essas crianças têm muito mais chance de se tornarem ativas também. E isso se torna ainda mais importante quando nós pensamos nesse momento, que é fundamental que os pais tentem se manter ativos juntos com as crianças e, de preferência, com atividades que sejam prazerosas para elas. Estudos mostram que o exercício físico, e aqui nesse estudo, especificamente a corrida, está muito associada à redução de morte por todas as causas e morte por doenças cardiovasculares, mostrando que pessoas que não fazem exercício, que não correm, se elas corressem, existiria então uma redução de 16% de morte por todas as causas e por 25% de doenças cardiovasculares. E nesse momento, onde todas as atenções estão voltadas para o sistema imunológico, é importante a gente pensar qual é o impacto do exercício físico no sistema imunológico. E os estudos mostram que exercício físico em intensidade moderada pode contribuir para uma melhora da resposta imunológica. Entretanto, a pessoa que faz exercício em intensidades muito altas, com durações muito grandes e com menos recuperação, isso pode contribuir para reduzir o sistema imunológico. Então, existe uma relação, que pode ser uma relação em J, e estudos mais recentes já mostram uma relação em S, mas a verdade é que a intensidade, a duração, o volume do exercício, ele vai impactar nessa resposta. Então, apesar do exercício físico ser um potente beneficiador do sistema imunológico, se nós pensarmos nas evidências, principalmente em relação às infecções do trato respiratório, exercícios de intensidade muito grande podem contribuir para diminuir essa resposta do sistema imunológico. Esse é um estudo que foi publicado em 2009 no nosso laboratório, mostrando os possíveis efeitos do exercício na saúde mental. E é importante pensar que o exercício físico ele vai ter tanto uma questão de melhora da saúde cardiovascular e metabólica e, consequentemente, melhorando também a saúde mental, mas ele vai ter um efeito direto neurobiológico nos nossos neurônios, no nosso sistema nervoso central. Então, os estudos desde a década de 90 vêm mostrando que quando você faz exercício físico, você produz substâncias, especificamente neurotransmissores, fatores tróficos, e no caso como o BDNF e neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, que vão beneficiar o
o funcionamento do cérebro e principalmente gerando neuroplasticidade, neurogênese, formação de novos neurônios, formação de novos vasos, angiogênese, em áreas que são muito importantes no nosso cérebro, como, por exemplo, o hipocampo. De um modo geral, essas alterações neurobiológicas que são observadas pelos estudos geram impactos também na redução de prevalência e de incidência de diversas doenças mentais. Então, pessoas que fazem exercícios, estudos vêm mostrando que existe uma redução do risco de doenças como depressão, comprometimento cognitivo leve, demências e especificamente entre as demências, a doença de Alzheimer, mas também a demência vascular, a doença de Parkinson. Então, o exercício físico, a pessoa que faz exercício pode estar, de alguma forma, tendo uma proteção para uma redução do risco do desenvolvimento de diversos transtornos mentais. O nosso laboratório, em colaboração com o professor Felipe Schuch, da Universidade Federal de Santa Maria, nós realizamos essa publicação mostrando que em diversos estudos realizados no mundo inteiro, em diferentes continentes, em diferentes faixas etárias, existe uma evidência da redução da incidência da depressão com as pessoas que são mais ativas, que fazem mais exercício físico. Essa figura que eu mostro para vocês, esses valores de tamanho de efeito são valores de resposta clínica. Então, quando a gente olha os estudos de meta-análise que fizeram a investigação do efeito do exercício físico nas demências, no Parkinson, na depressão, a gente vê um efeito bastante favorável na redução dos sintomas clínicos em relação a todas essas doenças nos pacientes que fizeram exercício comparado aos que não fizeram. E o que a gente tem de resposta bastante interessante é que quando nós olhamos para o efeito clínico dos medicamentos, como, por exemplo, os inibidores de acetilcolinesterase, no caso das demências, ou os antecedentes da depressão, a gente tem resultados muito semelhantes na literatura nesses estudos de meta-análise, mostrando que o efeito do exercício físico na resposta clínica, ele é compatível com o efeito da resposta clínica de muitos medicamentos. Entretanto, o que nós temos na nossa realidade é uma busca muito maior por medicamentos e cirurgias, e a gente sabe que essas mudanças no estilo de vida são muito mais complexas e muito está associado também àquilo que nós falamos anteriormente, que é a dificuldade da mudança de hábito, principalmente quando a gente fala da mudança de hábito saudável. Uma outra questão que é bastante importante é que os transtornos mentais eles estão associados a uma série de comorbidades físicas, como doenças cardiovasculares e metabólicas, que muito dessas doenças a gente pode explicar esse aumento da prevalência em pacientes com transtornos mentais, não só por respostas adversas do medicamento, mas também por estilo de vida. E no estilo de vida, o exercício físico e o sedentarismo, nesse caso, ele é aumentado em pessoas com transtornos mentais. Então, isso é importante também quando a gente olha para políticas de saúde pública que poderiam ser feitas através de aumento de atividade física, melhor alimentação, melhor qualidade de sono, redução de tabagismo, que também poderiam estar contribuindo para a saúde física das pessoas com doença mental e, consequentemente, para a resposta clínica. E aí, agora mostrando, então, a gente mostrou as evidências que existem em relação ao exercício físico e à saúde mental. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que o nosso laboratório no Instituto de Psiquiatria, nós já investigamos e nós já observamos com o exercício físico e saúde mental, para depois a gente conversar um pouco, então, sobre o que se fazer agora nesse momento de Covid-19. Então,
só passando por alguns dos resultados, esse foi um estudo que foi um dos primeiros estudos feitos no nosso laboratório, mostrando que tanto 6 meses de exercício físico quanto 1 ano de exercício físico estava associado à redução dos sintomas de depressão em pacientes idosos com depressão maior. E essa intervenção que foi feita foi uma intervenção muito simples, foram 30 minutos, 2 vezes por semana, de caminhada numa intensidade bem moderada. Ele foi conduzido por um aluno nosso do laboratório, Heitor Silveira. Nós também vimos efeito do exercício de força, exercício contra resistência. Então, tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbio, reduzindo os sintomas de depressão em idosos. Nós investigamos o efeito dos exergames em instituições de longa permanência, idosos frágeis, e o professor Renato Sobral, que também foi aluno do nosso laboratório, mostrou efeitos bastante favoráveis nessas atividades com o I. Então, esses exercícios com realidade virtual em idosos com fragilidade, idosos em asilos, em instituições de longa permanência. Também atividades que foram bastante simples, 2 vezes por semana, 30 minutos, e mostrando, então, que essas atividades, além de bastante prazerosas para os idosos, mostravam, então, um resultado de melhora na função cognitiva, melhora na função motora, melhora na resposta da funcionalidade. Então, atividades bem simples e que podem contribuir para a melhora clínica, para a melhora da qualidade de vida de pacientes e de idosos institucionalizados. Nós também fizemos vários estudos com pacientes com demência e com declínio cognitivo leve, e esse foi um estudo que reuniu vários tipos de atividade, aeróbio, força, flexibilidade e equilíbrio, mas também 2 vezes por semana, então uma frequência bastante simples, pequena, e que eles também apresentaram resultado. Esse foi um outro estudo realizado, mostrando também que o treinamento aeróbio, 30 minutos, tinha uma resposta de melhora de algumas funções cognitivas e de atividade de vida diária e funcionalidade em idosos com demência. Nós também fizemos estudos com pacientes com Parkinson e nós vimos também melhora dos pacientes com Parkinson, tanto com treinamento aeróbio quanto com treinamento de força, mostrando uma resposta clínica bastante importante, uma resposta clínica considerada alta, principalmente na resposta motora dos pacientes com Parkinson. Essa é uma meta-análise das meta-análises que é muito recente e que investigou diversas meta-análises sobre o efeito do exercício em diferentes transtornos mentais, inclusive esquizofrenia, e esse estudo mostrou que o exercício físico contribui para a redução de sintomas clínicos em diversos transtornos mentais. Então, essa foi a primeira meta-análise das meta-análises mostrando esse efeito favorável. Então, agora vamos pensar o que fazer em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Então, a primeira questão que é muito importante se pensar é que qualquer minuto de atividade física conta. Então, nós sabemos que o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, do American College of Sport Medicine, é de que se faça 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa, ou 75 minutos de atividade vigorosa semanais. Mas, se você não consegue fazer 150 minutos, se você só consegue fazer 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não importa. O quanto você conseguir fazer já vai ser melhor do que não fazer nada. Então, muitas vezes, a meta pode parecer muito audaciosa, 150 minutos, 300 minutos, e muitas vezes as pessoas desistem de fazer o exercício físico porque acham que não vão conseguir realizar todo esse tempo de atividade. Então, que seja 10 minutos. Você pode dividir esse tempo. Você pode fazer 10 minutos de manhã, você pode fazer 10 minutos no final da tarde. Então, essa é uma primeira informação importante para que vocês guardem. Qualquer minuto que você consiga fazer a mais é melhor do que não fazer nada. E muitas vezes a pessoa
no isolamento social, fica muito tempo sentada no computador, muito tempo sentada vendo televisão, muito tempo sentada lendo. Então, se puder pensar e lembrar de alguns momentos, se levantar, andar um pouco pela casa e voltar, isso já vai ajudar. E a verdade é que, se nós olharmos esse estudo do Lancet, nós podemos ver que a questão do sedentarismo não é uma questão do isolamento social, dos lockdowns. Isso é uma questão que ela normalmente já acontece. Então, se nós olharmos para essas prevalências, nós podemos ver que, nesse estudo, ele mostrou que as mulheres brasileiras, mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente inativas. E aqui também nós temos esse estudo recente que mostrou que mais de 85% das jovens brasileiras são fisicamente inativas. Isso significa que a cada 5 jovens, 4 são fisicamente inativas. Então, isso já é uma realidade da nossa sociedade. E isso se agrava ainda mais quando a gente olha para as questões relacionadas ao sedentarismo em pacientes com transtornos mentais. Então, esse estudo foi uma revisão sistemática meta-análise que mostrou que pacientes com esquizofrenia, com depressão maior, com transtorno bipolar, eles têm uma quantidade de horas sedentárias muito grande, aproximadamente 8 horas por dia. E isso vai ser ainda pior se nós pensarmos nos idosos com transtornos mentais. Então, idosos com demência chegam a ter 15 horas diárias de inatividade física. E isso ainda é pior quando a gente fala dos idosos institucionalizados. Reparem que 30 minutos de caminhada já é o equivalente a 2.000 passos. Então, se a gente espera que 8.000 passos por dia seria o ideal, então 30 minutos de caminhada já teria um valor muito grande nessa redução do sedentarismo, da inatividade física. Isso também acontece nas crianças, e essa é uma revisão sistemática que mostra que as crianças com o transtorno do espectro autista também tem um comportamento sedentário muito grande, chegando a quase 9 horas de comportamento sedentário por dia. Pensar no ambiente em casa, o que é possível se fazer dentro de casa, obviamente que nessa foto a gente não tem essa realidade, mas qualquer atividade que se faça dentro de casa, a gente pode pensar em pular corda, em amarelinha, as brincadeiras que existiam dos nossos pais, dos nossos avós. Então, qualquer espaço em casa que a criança possa se movimentar, isso já vai fazer diferença. Esse não é um estudo publicado em nenhuma revista, nenhum periódico reconhecido científico, mas eu trouxe para vocês porque ele acaba de sair essa semana e esse site ele fez, então, essa pesquisa, que foi um questionário respondido por mais de 12.000 pessoas em diferentes países, 139 países, e que ele viu que, atualmente, as pessoas que não faziam atividade, ou que faziam muito pouca atividade, elas estão fazendo mais durante o período do Covid-19. E que as pessoas que faziam muito exercício, ou que corriam muito, elas estão correndo menos. Então, parece que, nesse momento, aquelas pessoas que não faziam exercício, de alguma forma, estão começando a fazer. O que é bom, porque isso mostra o quanto que nós realmente precisamos da atividade física para reduzir os sintomas de ansiedade, reduzir os sintomas de depressão e melhorar a nossa saúde física, mas também a gente tem que ter algum cuidado, que é aquela pessoa que nunca fez exercício e que hoje resolve entrar num site e tentar começar alguma atividade vigorosa sem ter nenhum tipo de supervisão. Então, isso é muito perigoso e as pessoas têm que entender que, se elas realizarem exercícios sem supervisão, com muita intensidade, sem uma periodização, sem uma progressão da sobrecarga, isso pode ser prejudicial para a saúde dela. Principalmente se a gente pensar nos estudos que mostram que o exercício de intensidade muito alta pode prejudicar o sistema imunológico.
Em relação ao que existe de publicação sobre exercício físico e Covid-19, da mesma forma que o professor Apolinário falou na semana passada sobre os transtornos alimentares, nós não temos ainda tempo suficiente para ter estudos epidemiológicos, randomizados, controlados em relação a isso, mas eles estão sendo feitos. O que nós temos são artigos de opinião, cartas, entrevistas, e esses estudos, de um modo geral, vêm mostrando que o exercício físico ele deve ser feito, existe uma necessidade de manter a atividade física para reduzir o sedentarismo, considerando todos os efeitos do sedentarismo na nossa saúde física e mental. Entretanto, que a gente não deve fazer exercício físico com uma intensidade muito alta se você não está treinado e preparado para isso. De um modo geral, as questões nessas cartas e nesses estudos de opinião, nesses artigos de opinião, falam sobre o tipo de exercício, então, na maior parte das vezes, aconselhando os exercícios serem feitos em casa, adaptando as suas rotinas para fazer atividade física em casa, diminuindo o tempo sentado, então procurando se levantar regularmente e se movimentar, uma intensidade moderada, duração também moderada, sempre pensando se existe a possibilidade de fazer 150 minutos semanais, ótimos, se não, faça 10, faça 5. As questões da diferença dos efeitos do exercício agudo e crônico, isso é bastante importante, porque imediatamente após o exercício a gente vai ter uma resposta, e após semanas do exercício, da prática, do treinamento do exercício físico, a gente tem adaptações que vão ser, então, favoráveis para nos proteger de determinadas doenças físicas e mentais, ou pelo menos reduzir a incidência, a prevalência. E uma das questões que vem sendo cada vez mais enfatizada é que se você tem algum tipo de sintoma de Covid-19, o ideal é que você não realize exercício físico. Essa é a nota da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, também falando sobre a manutenção da atividade física em casa, mas que seja considerado questões de especificidade da faixa etária, do estado físico, se você é um iniciante, se você é sedentário, se você já é atleta, se você já faz exercício regularmente e da própria disponibilidade. Então, esse posicionamento do American College, ele fala principalmente da atividade física moderada, associada à melhora do sistema imunológico, para redução de sintomas de estresse, de ansiedade. Então, os estudos vêm regularmente mostrando esse papel importante. No site do American College, nós temos algumas perguntas frequentes que eu trouxe para vocês, porque eu acho que muitas vezes essas perguntas também são frequentes para vocês. Então, eu estou em quarentena, mas não infectada. Devo limitar minha atividade física? No momento, não há recomendações para limitar a atividade física se você não tiver nenhum sintoma. Os sintomas que devem levar à avaliação de profissional de saúde incluem tosse, febre e falta de ar. O exercício ajudará a me impedir de pegar o vírus? Então, novamente, a atividade física de intensidade moderada ela está associada à melhora do sistema imunológico, mas quando a gente pensa em um volume muito grande, isso pode suprimir a função imune, então deve ser considerado, principalmente quando a gente pensa em pessoas que estão iniciando. Essa é uma pergunta que eu achei bastante importante a gente refletir, que é se meus filhos estiverem em casa comigo. Então, ser ativo com crianças é mais divertido de todos. Encontre atividades que você pode realizar em conjunto, vídeo de jogo ativo, basquete na garagem, passear no bairro, obviamente os lugares onde você tem a possibilidade de fazer isso. Então, o exercício físico realizado em famílias, crianças com seus pais, ou até mesmo os idosos com seus filhos, que estão em casa, que estão morando juntos. Então, pensar no exercício físico, na atividade física, como uma forma de integração e de prazer, um momento de prazer, onde a família possa estar junto. E se eu começar a sentir os sintomas, então aqueles com sintomas não devem seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e
se você está infectado, você deve se recuperar. Então, a mensagem é que existe um ponto ótimo de intensidade que vai ser mais favorável nesse momento. E essa intensidade, então, seria uma intensidade moderada. De novo, aquilo que você tem muito pouco ou em excesso não vai ser bom para você. E, nesse caso, o exercício se encaixa perfeitamente nessa relação do invertido de Yerkes-Dodson. Exercícios físicos outdoor são seguros, e esse é um trabalho que foi feito na Universidade da Bélgica, que é interessante para refletir sobre a questão da corrida. Então, muitas pessoas estão indo para atividades outdoor para fazer corridas, pequenas corridas, e nós sabemos que o ideal é que haja pelo menos 1,5 metro, 2 metros de distância entre as pessoas. Mas isso quando a pessoa está parada, ou caminhando, ou andando de uma forma mais lenta. Quando a pessoa está correndo, e correndo com uma maior velocidade, é importante que pense numa distância um pouco maior, porque esse estudo mostra que talvez esse suor, essas partículas, isso possa então, na pessoa correndo, mesmo com uma distância maior do que essa que é preconizada, isso também possa ser uma distância que não seria segura. De modo geral, a Organização Mundial de Saúde e a FIFA também indicam nesse trabalho em conjunto que se façam exercícios em casa. Então, existe uma série de atividades que podem ser feitas em casa, como as atividades online, como as atividades com videogames, como Wii, realidade virtual, pular corda, dança. Então, colocar uma música, as pessoas que gostam de música, colocar uma música, fazer alongamento, yoga, tai chi. Então, existe uma série de atividades que podem ser feitas mesmo com um espaço muito pequeno. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo nas minhas palestras, é a questão do quanto que, apesar da gente cognitivamente saber que o exercício físico ele é bom para a saúde física e mental, para prevenir, para reduzir prevalência e para tratar essas doenças, e que o exercício está associado a uma série de doenças físicas e mentais, a mensagem que muitas vezes é passada, e na primeira pergunta que eu fiz para vocês, que vocês responderam lá no site, algumas pessoas colocaram boring, chato, cansativo, e a verdade é que muitas vezes a gente pensa isso mesmo, né? A gente vê as pessoas falando que o exercício é cansativo, o exercício é chato, e que ficar sentado vendo televisão, ou assistindo um filme, ou fazendo uma atividade sentada, é bem mais divertido e prazeroso. Então, a questão é como a gente pode mudar isso, como a gente pode trazer a questão da atividade física para alguma coisa que te dá prazer. Exercício físico não é só academia, então a gente tem várias possibilidades de se movimentar sentindo prazer. Então, cada um tem que encontrar uma forma de se sentir um pouco mais de prazer realizando atividade física, porque a nossa espécie ela é movida por sobrevivência e por prazer, e o comportamento repetitivo, muitas vezes, ele está associado ao prazer. Então, se a gente tem desprazer, se a gente não tem interesse em fazer o exercício, muito provavelmente a gente não vai conseguir se manter numa rotina de atividade física. Se eu sou atleta, eu não pego coronavírus? Então, essa também foi uma pergunta que me fizeram bastante, e a verdade é que isso é um mito, não é verdade. O que acontece é que as pessoas que fazem atividade física, que fazem exercício físico, esse é um estudo da Obesity que acaba de ser publicado, ele mostra que quanto maior a capacidade cardiorrespiratória das pessoas, maior é a chance delas terem um sistema imunológico melhor, mais protegido, e isso pode, de alguma forma, ser favorável numa situação como essa que nós estamos vivendo. Entretanto, a gente não pode dizer que se você é atleta, se você faz exercício físico, você não vai ter Covid. Então, eu trago aqui só alguns dos exemplos de grandes atletas que eles tiveram positivo para coronavírus. Então, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, que são estrelas do basquete da Utah Jazz,
eles tiveram, então, o positivo para o Covid, e aqui eu destaco aqui algumas das falas. O Goebbels pediu desculpas por minimizar a crise de saúde antes de seu diagnóstico. Eu fui descuidado e não tenho desculpas, disse ele. E Donovan Mitchell também, que foi positivo para o coronavírus, ele disse esperar que todos percebam que precisam se comportar de maneira responsável, tanto para a sua própria saúde, quanto pelo bem-estar das pessoas ao seu redor. E aqui também, só para dar mais um exemplo, Hudson Odoi, que é um jogador do Chelsea, também positivo para o Covid, disse que se recuperou, mas ainda segue as orientações de saúde, incluindo isolamento social. E depois ele compartilhou alguns vídeos fazendo atividades físicas em ambientes fechados, em casa, e postou: fique em casa e encontre uma maneira de se exercitar. Bom, para finalizar, a gente já está aqui no nosso... terminando a nossa conversa de hoje. Esse é o CDA, o Centro de Doença de Alzheimer e outros transtornos da velhice, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e infelizmente ele nesse momento está fechado, e nós não temos possibilidade de fazer as nossas atividades de consulta, ambulatoriais, os nossos projetos de extensão, o Centro-Dia, que é um dos únicos centros-dia com essa característica de assistência para os idosos com demência no Brasil. Infelizmente, nós não temos como fazer as atividades. E ali a gente tem uma foto de uma das atividades do projeto de extensão do laboratório, o Proactiva, que realiza atividade física 2 vezes por semana para os idosos com demência e os cuidadores. Até porque a gente sempre precisa pensar na saúde mental, na saúde física e mental dos cuidadores, que isso também é extremamente importante, impactante, quando a gente pensa na qualidade de vida do paciente. Então, o nosso laboratório ele vem fazendo várias atividades, não só de pesquisa, mas também de extensão e também com crianças com transtornos de espectro autista, com TDAH. E esse é o nosso site, laboratoriolanex.com. Lá nesse site vocês vão poder encontrar uma série de recomendações, uma série de atividades que nós estamos realizando. Esse neurônio é o nosso mascote, é o Neurinho. Então, nós desenvolvemos, um dos alunos do laboratório, o Ronaldo, desenvolveu esse mascote para a gente poder divulgar o efeito do exercício na saúde mental, principalmente para crianças, e nós estamos, então, realizando uma série de atividades que vocês podem acessar no nosso laboratório. Lá em mídias vocês vão encontrar uma série de recomendações do Colégio Americano, todas essas recomendações que eu falei para vocês aqui, guias de orientação das atividades, e também nós temos os vídeos. Então, um aluno de graduação do laboratório, o Leonardo, ele criou esse site e nós inserimos algumas das atividades através de vídeos para que as pessoas possam ter acesso, idosos, crianças, atividades físicas que podem ser feitas em casa. Então, essa é uma aluna do laboratório, a Júlia Almeida, ela é aluna de bolsista da FAPERJ, e esse é um dos vídeos que ela fez. E também já sabe que ficar sentado e deitado por muitas horas é prejudicial para a nossa saúde. Mas como fazer nesse momento que precisamos ficar em casa para nos proteger do coronavírus? Eu vou passar porque, infelizmente, a gente não tem tempo para mostrar os vídeos, mas vocês vão poder acessar todos esses vídeos com as recomendações, com as atividades lá no nosso site. Essa foi uma aluna de pós-doc do nosso laboratório, a professora Helena de Moraes, que também colaborou para esse outro vídeo, falando sobre respiração, relaxamento, alongamento e meditação. Então, dá também algumas possibilidades de atividades para relaxamento, alongamento e meditação. E aqui também nós temos alguns vídeos para crianças.
Então, uma aluna de mestrado, Silvia Franco, ela realizou essa atividade, esse vídeo, junto com a equipe do Proactiva, com algumas ideias de exercícios que podem ser feitos com os pais e com as crianças em casa. Faço no mínimo 1 hora por dia de atividade física, moderada a vigorosa. Além disso, a OMS destaca que os cuidadores devem incentivar brincadeira fisicamente ativos, diminuindo o tempo de tela e aumentando o tempo em movimento. Esses vídeos tomam um tempo e um trabalho enorme desses alunos, e eu queria aproveitar aqui para agradecer a Júlia, a Helena, a Silvia e toda a equipe que colabora para criar esses vídeos, e a gente divulga, então, nas mídias e para os pacientes e para os cuidadores e os familiares. Além disso, nós frequentemente tentamos trazer alguns professores relacionados à área do exercício físico e do sistema imunológico e da saúde mental para poder falar um pouco sobre isso para a sociedade, que eu acho que é extremamente importante a gente passar essa informação e ter cada vez mais esse contato da universidade com a sociedade, como é o que nós fazemos aqui toda sexta-feira. Aqui, algumas atividades online que nós fazemos com os cuidadores. Então, como mostrei para vocês, a gente realiza 2 vezes por semana. Então, um projeto de extensão que a gente fazia dentro da universidade, a gente agora está fazendo online. E é maravilhoso ver como cuidadores e pacientes com demência se adaptaram rapidamente a esse ambiente virtual e realizam as atividades. Então, aqui, algumas das atividades que são atividades extremamente simples que nós realizamos. Essa é minha mãe, a nossa modelo. E aqui algumas das mensagens, algumas mensagens que nós recebemos dos cuidadores. Muito bom acordar sabendo que teremos aula. O dia fica mais leve. Obrigada, equipe. Então, isso faz realmente uma diferença na vida dessas pessoas e é bastante simples e todos nós podemos fazer. Bom, então, resumindo, dia de hoje. Então, não é sobre aumentar a capacidade física ou ter mudanças corporais. Esse não é o momento de se preocupar com isso. Esse é o momento de tentar não ficar parado, porque a gente sabe que o sedentarismo pode ser extremamente prejudicial e contribuir para pior. Não é medicamento, mas usar essa estratégia, que é uma estratégia simples, natural, para tentar fazer com que você se sinta um pouco melhor durante esse período. Então, é sobre não ficar parado. Fazer exercícios de preferência em casa, mas respeitando a intensidade de duração moderada. Não existe um modelo único ideal. Cada um vai ter uma atividade que se encaixa mais. Algumas pessoas vão preferir fazer um alongamento, outras vão preferir fazer mais força, outras vão preferir fazer uma atividade mais cardiorrespiratória. E você tem que encontrar alguma estratégia para aquilo ser um pouco mais agradável para você. Então, se você gosta de uma música, coloca uma música. Se você gosta de ver alguma coisa enquanto você está fazendo atividade física, então, se você está vendo um filme ou uma reportagem, procure se levantar em alguns momentos. Respeite a progressão dos exercícios. Então, se você é sedentário, você vai começar a fazer atividade agora, procura um profissional. E não começa com uma atividade muito intensa. Você tem que respeitar uma progressão e a sobrecarga progressiva dessas atividades. As pessoas, às vezes, se sentem muito cobradas. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que aprender um idioma, eu tenho que cozinhar muito bem, eu tenho que fazer exercício. Então, se você um dia não estiver animado, com vontade de fazer, respeite, não se cobre, mas tenha isso na cabeça, que é importante pelo menos que você não fique parado, e que 10 minutos, 15 minutos já vai ser melhor do que nada.
Então, metas que sejam alcançáveis, realistas, que sejam de alguma forma desafiadoras, mas não muito, e que sejam específicas para você. Supervisão profissional, prazer. Então, alguma coisa que te dê prazer. Então, pense em como fazer com que aquele movimento se torne um momento prazeroso do seu dia. E se você tiver algum sintoma da Covid-19, não faça nenhum tipo de exercício. E, por exemplo, nas atividades que a gente faz com os idosos, obviamente eles não têm elásticos, eles não têm pesos em casa. Então, nós usamos saco de feijão, de arroz, farinha, garrafa de água. Então, o que você tem em casa pode ajudar você a fazer a atividade. E a segurança do local. Bom, se vocês puderem, Rodrigo, se você puder me ajudar a colocar agora o segundo link para a gente ver como é que vocês estão percebendo aí essas perguntas que eu fiz no início da nossa conversa. Então, que palavras você associa ao exercício? Você pode entrar no mente.com, mas agora o código é outro, ok? E também no link para o pessoal que está aqui na sala. A gente está com a sala lotada, nós temos 73 pessoas dentro da nossa sala, não sei quantas pessoas estão no outro ambiente, mas a gente vai olhar aqui agora as duas perguntas. Então, na primeira, a gente teve aqui 32 participantes, e aí vamos olhar aqui como é que a gente teve esse resultado. Então, também aqui, né, boring, saúde física e mental, hobby, terapia, bem-estar, energia, cansaço, superação, qualidade de mente, disciplina, vitalidade. Como é que a gente ficou agora? Já temos 14 pessoas que responderam. Vamos abrir aqui para ver. Por enquanto, não tem nenhuma palavra associada a boring. Vamos ver se... Manter fluxo de energia, saúde, bom, tem desconforto, animado, prevenção. Opa, prevenção apareceu aqui depois, nessa nova busca, dopamina, disposição, alegria, vida saudável, movimento, comportamento, longevidade, autoestima. Muito bom, longevidade. Excelente, já estamos com 20 respostas aqui. Distração, potencialidade, atenção, bom humor. Vamos ver aqui a outra. Você consideraria fazer exercício na quarentena? Considerava antes e continuo considerando. Não considerava antes, mas considero agora. Que bom que não considerava antes e considera agora. Mas agora você já tem aí bastante informação para pensar em como isso vai ser feito para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo na sua saúde. Pessoal, queria agradecer muito a todos vocês por a gente ter essa conversa. Vou esperar as nossas perguntas agora, mas eu finalizo aqui com essa imagem que para mim é bastante importante, como eu disse no início, a gente valorizar essas pessoas que estão no front, essas profissionais de saúde que são exemplo de coragem, de cuidado, de respeito e merecem todo o nosso carinho, respeito e consideração, que são os enfermeiros e as enfermeiras. E aqui do lado a gente tem o Girassol. Agora, no Dia das Mães, meu filho, há alguns meses atrás, ele me deu algumas sementes de girassol, eu plantei na minha casa, e no Dia das Mães o girassol abriu a primeira flor.
Dizem que girassol está relacionado à esperança, alegria, então eu desejo para vocês esse girassol, ofereço para vocês esse girassol para que a gente tenha força, para que a gente tenha energia, para a gente ter bastante esperança, porque está difícil para todo mundo, mas vai passar. E aqui agradecer, como sempre faço, os meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e lá no meio o Neurinho, nosso mascote, que fala para a gente sobre exercício e saúde mental. Muito obrigada, pessoal. Fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, professora Andréa. Parabéns pela brilhante apresentação, né? Quem quiser fazer perguntas, o endereço é perguntas.epsamp@ipub.ufrj.br. Então, de fato, a professora Andréa tem dado uma grande contribuição para esse